E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, o delegado chamará Luma e Mavi e avisa que o corpo de Iberê foi encontrado. Os dois ficarão em choque e o delegado continua falando. Eu chamei vocês dois até aqui porque os meus homens encontraram algo muito estranho dentro do corpo do Iberê. Mavi, curioso, pergunta do que se trata e o delegado diz que foi um pendrive. Mavi, ao ver o conteúdo daquele pendrive, ficará de boca aberta e Luma, que estará ao seu lado, avisa. Mas, com essa informação, nós vamos acabar com Molina. O Iberê descobriu o maior ponto fraco do Molina antes de ter sido jogado no mar. Mavi concorda e afirma: eu garanto que eu irei usar essa última informação que o Iberê deixou para acabar de uma vez por todas com o Molina e fazer com que ele se arrependa do que fez com meu príncipe. Isso tudo acontecerá quando Dulce, ao se aproximar de Luma e Mavi, ela avisa: me desculpe interromper, mas o delegado acabou de telefonar e pediu para avisar que precisa conversar com vocês dois. Mavi e Luma acham estranho e Mavi pergunta: mas o que o delegado quer de nós dois? Ele por acaso falou alguma coisa? Dulce olha para os dois e responde: ao que parece, ele precisa do depoimento de vocês dois sobre o caso de um corpo que foi encontrado na praia. Mavi e Luma, ao escutarem aquilo, ficam em choque. E Dulce, ao perceber que os dois estavam abalados, ela, curiosa, pergunta: mas de quem será esse corpo, Sr. Mavi? Mavi, ainda sem palavras, fica calado. E Luma encara a empregada e manda: agora que você já deu o recado, pode ir, Dulce. Obrigada. A empregada sai. E Mavi, ao se aproximar de sua esposa, ele questiona: você acha, princesa, que esse corpo pode ser o do Iberê? Luma pensa um pouco e responde: eu acho que sim, Mavi. Eu acho que é melhor que você se prepare para o pior. Mavi, com sangue nos olhos, encara a chefe de cozinha e avisa: eu juro que se isso tudo foi obra do Molina, eu mesmo acabo com ele, com as minhas próprias mãos. E dessa vez, eu garanto que ele não vai voltar. Luma tenta acalmar o marido e diz: agora você tem que se acalmar. E nós dois precisamos ir até a delegacia, falar com o delegado. Mavi concorda e logo em seguida, os dois saem. E não muito tempo depois, Mavi e Luma chegarão na delegacia. E o delegado, ao ver os dois, fala: eu agradeço que vocês dois tenham vindo até aqui. O assunto que eu tenho para tratar é muito delicado. Mavi e Luma se preparam para o pior. E Mavi pergunta: do que se trata, delegado? Por que o senhor nos chamou até aqui? O delegado encara os dois e responde: bem, como eu já tinha adiantado para a tua empregada, Sr. Mavi, os meus homens encontraram um corpo dentro de uma caixa em uma praia aqui perto. E dentro desse corpo tinha algo muito estranho. Mavi fica visivelmente abalado e tenta se controlar para não chorar, sabendo que o corpo só poderia ser do seu melhor amigo, o Iberê. Luma, ao ver o estado do marido, ela o conforta e o delegado continua falando. Acontece que esse corpo é do teu funcionário, o Iberê.
Eu fiquei sabendo que ele era o teu braço direito. Por isso eu te chamei até aqui, para fazer algumas perguntas. Mavi olha para o delegado e questiona. O senhor tem certeza que o corpo encontrado é do Iberê? O delegado confirma e Luma pergunta. Mas o que eu ainda não entendi foi o porquê o senhor chamou nós dois, em vez de chamar alguém da sua família, como a sua namorada, a mãe do filho dele. O delegado, sem pensar duas vezes, afirma. Acontece que nós descobrimos algo muito interessante. Dentro do corpo do Iberê tinha um pendrive, e por isso eu mandei chamar vocês dois até aqui. Luma estranha e pede uma explicação. O delegado vai direto ao ponto e conta. O modo em que o Iberê foi encontrado nos leva a crer que a pessoa que fez isso com ele fez por pura maldade. Isso não foi um acidente. Eu tenho certeza que ele deveria saber algo sobre alguém. E nesse pendrive que estava dentro dele, deve conter alguma coisa de muito importante. Luma, ao escutar aquilo, questiona. E o senhor, por acaso, está suspeitando de mim e do Mavi? O delegado nega e avisa. Não é nada disso. Na verdade, é o oposto. Eu acredito que vocês dois possam me ajudar. Talvez me revelando se o Iberê estava tendo problemas com alguém. Mavi diz que sim e revela. E eu sei quem fez essa covardia com o Iberê. O delegado o encara e pergunta quem foi. Já Mavi, sem pensar duas vezes, afirma que o responsável foi o Molina. O delegado, no entanto, ao escutar aquilo, não acredita e avisa que o Molina estava morto. Luma, sem alternativa, ela confirma a história do marido e explica. O Iberê, ele descobriu que o Molina estava vivo esse tempo todo. Aquilo tudo que aconteceu 10 anos atrás foi tudo um teatro do Molina. O delegado acha tudo aquilo muito estranho e pergunta: se isso é verdade, então por que o Sr. Mavi veio aqui algumas semanas atrás confessar ter atirado no Molina? Ele confessou ser o responsável pelo crime que aconteceu naquela noite. Mavi, ao escutar aquilo, responde: eu sei o que eu disse, mas naquele momento eu ainda não sabia que o Molina estava vivo. Eu só descobri isso há pouco tempo atrás. E Luma também fala. Assim como o Iberê, ele também tinha descoberto tudo isso. E por mais que isso tudo possa parecer uma loucura, eu juro que é tudo verdade. O delegado fica pensativo e diz: bem, para ser honesto, eu não sei se essa história é verdadeira ou não. Mas se for, eu acho que tenho algo que vai ajudar vocês a provar a verdade. Mavi e Luma perguntam se tem alguma coisa a ver com o pendrive encontrado no corpo de Iberê. E o delegado diz que sim e fala: nós encontramos esse pendrive dentro do corpo do Iberê. E aparentemente, ele queria que a pessoa que encontrasse o seu corpo também encontrasse esse pendrive. Mavi, ao ver o pendrive, fica curioso e questiona: e o que tem dentro desse pendrive? Me diga, delegado. O delegado encara os dois e responde: isso nós não sabemos. Acontece que esse pendrive está criptografado e ninguém aqui na delegacia conseguiu acessar o conteúdo que tinha dentro. Mavi, sem pensar duas vezes, pede: me dê esse pendrive, que eu garanto que consigo acessar
a informação que tem dentro dele. O delegado entrega o pendrive para Mavi e fala: Eu chamei o senhor exatamente por isso. Eu soube que você era o dono da Zontex, então não será difícil para você fazer algo do tipo. Mavi concorda e ao pegar o pendrive, ele garante: Eu vou agora mesmo trabalhar para acessar o conteúdo desse pendrive. E assim que eu descobrir alguma coisa, eu aviso. E após falar aquilo, Mavi e Luma saem da delegacia. E não muito tempo depois, os dois chegarão na cobertura. E Mavi, sem perder tempo, tentará acessar a informação daquele pendrive. E após algumas horas de trabalho, Luma se aproxima do marido e pergunta: E então, Mavi, você descobriu alguma coisa? Mavi a encara e responde: Não, ainda não. Mas eu já consegui tirar a criptografia desse pendrive. Luma, ao escutar aquilo, questiona: Então, o que falta para você ter acesso ao conteúdo que o Iberê colocou nesse pendrive? Mavi olha para a esposa e explica: Acontece que tem uma senha. Eu não faço ideia de qual possa ser. Eu já tentei a data de nascimento e várias outras variações, mas nada funcionou. Luma fica pensativa e diz: Eu acho que sei como eu posso descobrir essa senha. Mavi, curioso, pergunta como, e Luma fala: O Iberê sempre foi louco por aquela garota, aquela tal de Lorena. Talvez ela saiba de alguma coisa. Mavi concorda e Luma continua falando: Eu vou até a casa dela agora mesmo e vou tentar descobrir se ela sabe qual pode ser essa senha. Mavi a encara e avisa: Eu tenho certeza que seja lá o que tiver aqui dentro, é alguma coisa de muito importante que o Iberê queria que nós usássemos contra o Molina. Luma olha para o marido e responde: Eu também acho a mesma coisa. Ele deve ter investigado e descoberto algo de muito importante antes de ser colocado naquela caixa. E para ter certeza que esse pendrive não seria perdido ou caísse nas mãos erradas, ele engoliu o pendrive. Pelo menos assim, ele sabia que quando a polícia encontrasse o seu corpo, eles também iriam encontrar esse pendrive. E após falar aquilo, a chefe de cozinha sai e vai em direção da casa de Lorena. Já Mavi sozinho, ele fala consigo mesmo: Você não se preocupe, príncipe, que nós vamos conseguir acessar esse pendrive e descobrir qual foi a última coisa que você descobriu contra o Molina. Eu te prometo que eu vou vingar o que aquele infeliz fez com você. E não muito tempo depois, Luma chegará na casa de Lorena e ao falar com a moça, ela esconde o fato de ter encontrado o corpo de Iberê e pergunta: Eu e o Mavi precisamos acessar o computador que era do Iberê, mas ele colocou uma senha que ninguém consegue descobrir. E eu gostaria de saber se você por acaso sabe qual a senha ele costuma usar. Lorena, ao escutar aquilo, não pensa duas vezes e responde: Bem, o Iberê na verdade sempre usava a mesma senha. Ele achava que dava sorte usar sempre a data de nascimento do Luquinha. Luma, ao escutar aquilo, fala: Realmente, isso faz muito sentido. Afinal, é o filho dele. Mas me diga uma coisa, Lorena. Você poderia me falar qual a data de nascimento do Luquinha? Lorena, sem desconfiar de nada, ela diz:
Não tem nenhum problema. A data de nascimento do meu filho é 8 de dezembro de 2020. Luma agradece e na mesma hora ela manda uma mensagem para o Mavi contando tudo o que descobriu. Mavi, sem perder tempo, usa a data de nascimento do Luquinha e, para a surpresa do empresário, funciona. Já Luma recebe uma mensagem do Mavi avisando que conseguiu acessar o pendrive. E a chefe de cozinha, sem perder tempo, ela agradece a Lorena e diz que tem que cuidar em algumas coisas. Lorena, ao ver a Patricinha saindo, ela pergunta: "Espere, antes que você vá, eu só queria saber se por acaso a senhora ou o senhor Mavi tiveram alguma notícia do Iberê." Luma pensa bem antes de responder e decide não contar o que o delegado a tinha revelado e responde: "Ainda não, mas assim que nós soubermos alguma coisa, eu venho aqui pessoalmente contar para você." E após falar aquilo, Luma sai e vai em direção à cobertura de Mavi. Ao chegar no apartamento, Mavi se aproxima da esposa e fala: "Eu já descobri o que o Iberê escondia dentro daquele pendrive." Luma, curiosa, pergunta do que se trata e Mavi responde: "Aparentemente, ele já sabia que era só questão de tempo até que o Molina mandasse alguém fazer com ele o que fizeram, e por isso ele dedicou o pouco tempo que ele tinha para investigar tudo sobre o Molina." Luma, ao escutar aquilo, questiona: "E afinal de contas, o que foi que ele descobriu? O que foi que ele guardou dentro daquele pendrive?" Mavi a encara e avisa: "Ele deixou vários arquivos que mostram vários dos crimes que o Molina está envolvido. E não somente isso, mas descobriu algo muito interessante sobre o Molina, algo que nos ajudará a colocar as mãos naquele infeliz." Luma se aproxima ainda mais e pede que Mavi se explique melhor. O empresário a encara e conta: "Eu sei como nós vamos fazer para encontrar o Molina e fazer com que ele pague por todos os seus crimes." Luma olha para o marido e pergunta: "O Iberê deixou o endereço de onde o Molina se esconde? Foi isso? Mas como ele descobriu uma coisa dessa?" Mavi explica que não é aquilo e fala: "Na verdade, não foi exatamente isso. Porém, na minha opinião, foi ainda melhor." Luma, impaciente, pede para que Mavi conte tudo de uma vez e o rapaz, ao se aproximar ainda mais, ele explica: "O Iberê descobriu que o Molina tem uma amante, uma moça que ele banca em um hotel no Rio de Janeiro." Luma, ao escutar aquilo, fica de boca aberta e diz: "Não posso acreditar que o Iberê conseguiu descobrir esse segredo do Molina." Mavi a encara e responde: "Ao que parece, essa moça tem família aqui na comunidade e foi por isso que ele conseguiu o endereço dela." Luma fica feliz e avisa: "Você tem noção, Mavi, que agora nós vamos fazer aquele crápula pagar por tudo que ele fez? Agora nós sabemos como chegar até ele." Mavi a encara e comenta: "Eu sei disso. Porém, nós temos que ter muito cuidado e fazer tudo muito bem planejado." Luma concorda e chama: "É melhor nós dois nos apressarmos e irmos até a casa dessa mulher." Mavi concorda e logo em seguida os dois saem e vão até o endereço que Iberê tinha descoberto. E ao chegar no local, os dois se encontram com Rebeca e a moça, ao se aproximar, pergunta: "E então, o que vocês querem comigo?
O porteiro me falou que vocês são 2 agentes que estão procurando uma modelo. Mavi e Luma fingem estar procurando por modelos amadoras. E Mavi avisa. Exatamente. Nós viemos até aqui porque nós vimos você lá embaixo, entrando nesse prédio e pensamos que você seria a garota perfeita para ser a nossa modelo. A garota ingênua acredita e fala: eu, modelo? Sabe que esse sempre foi o meu sonho. Luma, ao perceber que a moça tinha acreditado na história, ela diz: eu te garanto que você vai ter um futuro brilhante como modelo. Mas você tem que começar o quanto antes. É fundamental você aproveitar agora que você é jovem. Rebeca concorda e avisa que fará tudo o que for necessário. Mavi então se aproxima e pede: tudo o que nós precisamos de você é que você nos indique uma pessoa que possa ser o teu fiador. Afinal de contas, você irá precisar fazer algumas viagens e até sair do país. É claro, se você tiver condição. Rebeca, esperançosa, ela responde: é claro que eu tenho condição. E não se preocupe, que eu vou chamar aqui o meu noivo e ele vai assinar o que for necessário para ser o meu fiador. Rebeca manda uma mensagem chamando o Molina. No entanto, ela não avisa para que o está chamando. Já Molina, ao receber a mensagem, ele fala consigo mesmo: bem, eu estava mesmo precisando encontrar com ela, para ver se esqueço um pouco os meus problemas. Molina, sem perder tempo, liga para a amante e avisa que chegará em 30 minutos. Já Rebeca, feliz, ela olha para Luma e Mavi e fala: pronto, ele acabou de me ligar e disse que chegará em meia hora. Será que vocês poderiam esperar? Mavi e Luma diz que sim, o que deixa Rebeca ainda mais feliz. E não muito tempo depois, Molina chegará no apartamento de Rebeca e ao se aproximar da garota, ele diz: eu já estava louco para te encontrar. Eu precisava me distrair um pouco dos problemas. Rebeca, no entanto, o encara e fala: na verdade, tem 2 pessoas para quem eu gostaria de apresentar você. Molina é estranha e pergunta: do que você está falando, Rebeca? Eu disse para você que ninguém podia saber que eu venho até esse local. Rebeca o tenta acalmar e garante: você não precisa se preocupar. Essas 2 pessoas são apenas 2 agentes de modelos. Eles vão me ajudar a ser uma grande modelo. Molina acha estranho e naquele momento, Mavi e Luma aparecem surpreendendo o vilão. Molina, ao olhar para os 2, ele grita: o que significa isso? O que vocês 2 estão fazendo aqui? Luma o encara e responde: nós viemos visitar a tua amante, a nossa madrasta, não é mesmo? Rebeca, ao escutar aquilo, fica sem entender e pede uma explicação. Já Molina a encara e diz: você foi enganada por esses 2. Eles nunca quiseram que você fosse modelo. A única coisa que eles queriam é me atrair até aqui. Mavi, ao olhar para o pai, ele fala: então, no final das contas, você realmente está vivo, Molina. Você se escondeu por todos esses anos, mas agora a tua casa caiu. Molina, com um sorriso irônico, responde: vocês 2 se acham muito espertos, não é mesmo? Porém, o que vocês fizeram foi o maior erro da vida de vocês 2. Agora, eu vou ter que acabar com vocês aqui nesse lugar. Mavi não se intimida e questiona: e eu posso saber
Como você pretende fazer uma coisa dessa? Molina o encara e afirma: os meus homens estão lá embaixo, e tudo o que eu preciso fazer é mandar uma mensagem para que eles venham até aqui e façam vocês dois virarem comida de tubarão. Mavi, ao escutar aquilo, fica furioso e grita: da mesma forma que você fez com o Iberê, é isso mesmo? Molina olha para os dois e pergunta: então, ao que parece, vocês dois já sabem o que aconteceu com o Iberê. Mavi diz que sim e Luma completa dizendo: foi graças ao Iberê que nós encontramos esse lugar. Antes que os teus capangas pegassem ele, o Iberê já tinha descoberto sobre a Rebeca e também de outros segredos que você esconde. Molina, com sangue nos olhos, avisa: bem, isso não importa. Vocês não vão contar nada disso pra ninguém. E após falar aquilo, Molina manda uma mensagem para os seus capangas, pedindo para que eles subissem. O vilão, então confiante, encara os dois e aconselha: se eu fosse vocês dois, começava a me despedir, porque daqui a pouco os meus homens vão entrar e será o fim de vocês. Mavi não se intimida e diz: se eu fosse você, não ficava tão confiante. Luma também não demonstra um pingo de medo e Molina fica desconfiado. E não muito tempo depois, vários policiais entram e Molina, desesperado, pergunta: mas o que significa isso? Onde estão os meus homens? Mavi se aproxima e responde: você por acaso achou que nós tínhamos vindo até aqui sozinhos? Eu pedi a ajuda do delegado, que me fez o favor de mandar alguns policiais fazer uma surpresa para você, Molina. E Luma também diz: os teus homens já estão presos e agora é a tua vez. O policial então dá ordem de prisão para o vilão e o leva preso. E graças às informações que Iberê tinha deixado, Mavi consegue identificar as contas bancárias de Molina e recuperar o dinheiro da Luma. Já Messia, ao ver Molina preso, ela conta onde estavam os quadros que ele roubou da Cecília e também devolve o quadro que ela escondeu. Berta, após descobrir que Tomás é filho de Guga, ela voltará para casa e ao entrar, ela grita chamando pela Nora. Isis, ao ouvir os gritos, irá até a sala e pergunta para a sogra o que estava acontecendo. Berta a encara e fala: você é uma cínica, uma descarada, mas a tua casa caiu, sua megera. Eu vou te colocar na cadeia. Pouco tempo depois, Fátima também chegará e ao ver aquela confusão, ela questiona: Dona Berta, o que está acontecendo aqui? Isis se finge de vítima e toma a palavra dizendo: a Berta entrou aqui, completamente transtornada e gritando. Eu não sei o que aconteceu com ela. Vai ver, ela está embriagada. Só pode ser isso. Berta, ao escutar aquilo, não aguenta e avisa: eu não bebi nada. Acontece que eu já descobri que o Tomás é filho do Guga, o mesmo homem que atirou no meu filho Henrique. Isis fica pálida de medo e pergunta: do que a senhora está falando? Berta se aproxima ainda mais e explica: o Sirley já me contou toda a verdade. Ele me disse quem é você de verdade e do teu caso com aquele infeliz do Guga. Isis pedirá para a sogra se acalmar e Berta, com sangue nos olhos, encara Fátima e pede para a funcionária chamar a polícia. Fátima pensa bem antes de responder
e aconselha. Se a senhora tem realmente certeza do que está dizendo, eu acho que a senhora tem que expulsar a Isis daqui. E depois nós vemos com mais calma o que nós podemos fazer contra ela. Berta respira fundo e concorda. Já Isis implora para que Berta dê uma chance para que ela se explique. A empresária, no entanto, não mostra piedade e ameaça. Se você entrar na minha casa novamente, eu juro que eu mesmo acabo com a tua vida. Então, é melhor que você nunca mais se aproxime de mim ou de alguém da minha família. Isis a encara e pergunta: do que você está falando? A senhora, por acaso, está me proibindo de me aproximar do Tomás, o meu filho, e do meu neto? Berta, sem pensar duas vezes, responde: não seja hipócrita, Isis. Você nunca se importou com teu filho, e muito menos com teu neto. Eles sempre foram para você a garantia de uma vida confortável. Isis diz que aquilo não é verdade e grita: eles são a minha família. E se a senhora me expulsar daqui, será a senhora que nunca mais poderá se aproximar dos dois. Já eu estarei lá, do lado deles. Berta, ao escutar aquilo, fica com mais raiva ainda e avisa: você acha mesmo que o Tomás ainda vai querer olhar na tua cara depois que ele descobrir tudo? Escute bem, Isis. Apesar de tudo, aqueles dois são a minha família. E mesmo tendo o teu sangue e não o meu, eu sou capaz de tudo por aqueles dois. Então, é melhor que você fique longe do Tomás e do meu bisneto. Isis fica completamente desorientada com tudo aquilo e continua afirmando que era tudo mentira do Sirley. Berta, porém, não acredita em uma palavra da Nora e manda que ela saia da casa, apenas com as roupas do corpo. Isis, sem alternativa, diz que irá embora, mas antes ela ameaça: isso não vai ficar assim. Eu juro que a senhora vai pagar caro por essa humilhação que você está fazendo eu sofrer. A ricaça diz não ter medo e avisa: saiba que eu vou ter o maior prazer em me deitar essa noite e saber que você está no meio da rua, embaixo de uma ponte, dormindo na calçada. Isis, completamente humilhada, jura se vingar. E Berta fala: você não me causa nenhum medo. E se prepare, Isis, que é só questão de tempo até que eu consiga colocar você na cadeia. Fátima, vendo que o clima estava muito pesado, ela se aproxima da loira e pede: é melhor você vir comigo, Isis. Eu vou te acompanhar até lá fora. Isis diz que não precisa da ajuda de ninguém. E Berta, ao olhar para Fátima, ela manda: deixe Fátima. Deixe que ela saia daqui sozinha. E não se esqueça, Fátima, de cortar todos os cartões da Isis. Eu não vou dar mais nenhum centavo para ela. A loira, ao escutar aquilo, fica desesperada e pergunta: mas se a senhora fizer isso, como eu vou viver? Para onde eu vou? Eu não tenho dinheiro. Tudo que eu tenho são os cartões que a senhora me deu. Berta avisa que aquilo não é um problema dela e alerta: agora, você não se atreva em ir até a casa do meu neto, porque se eu souber que você foi para a casa do Tomás, eu conto toda a verdade para ele. E após falar aquilo, a empresária entra furiosa e manda que Fátima chame os seguranças.
Fátima, ao escutar aquilo, ela olha para Isis e avisa: é melhor que você saia daqui sozinha. Não me obrigue a chamar os seguranças. A loira, se sentindo humilhada, responde: não precisa. Eu saio com as minhas próprias pernas e garanto que essa humilhação não ficará assim. E ao terminar de falar, Isis sai deixando Fátima preocupada. E não muito tempo depois, Isis irá até a casa da Lady e contará tudo o que aconteceu. Lady olha para a amiga e diz: eu sinto muito, Sherry. Eu não sabia que o Sirley ia fazer uma coisa dessa. A loira então pede um lugar para ficar e Lady, sem pensar duas vezes, responde: você me desculpe, mas aqui você não pode ficar. O Sirley não vai aceitar uma coisa dessa. E ultimamente, é ele que está colocando o dinheiro aqui dentro de casa. Isis, ao escutar aquilo, fica revoltada e avisa: é o jeito eu acabar com aquela velha. Lady, preocupada, pergunta: do que você está falando, Sherry? Que conversa é essa? A megera, sem pensar duas vezes, conta: eu soube que ela deixou toda a herança para o nosso neto. E se ela bater as botas agora, ele herdará tudo. Lady, não gostando daquela história, avisa: acontece, Sherry, que isso não muda nada para nós duas. O garoto só vai colocar as mãos em toda aquela fortuna quando chegar aos 18 anos. Isis a encara e explica: mas, de qualquer forma, é melhor do que nada. Além do mais, se eu acabar com aquela velha, as minhas contas serão desbloqueadas. E ela também não me perseguirá para se vingar pelo que aconteceu com o Henrique. Lady se aproxima ainda mais e deixa bem claro: é bom que você saiba que eu não quero nada com essa história. Inclusive, você nem deveria ter me contado. Isis olha para a amiga e diz: você fala isso agora, mas quando chegar o momento de usufruir de tudo, você vai me agradecer. Agora deixa eu cuidar, que eu tenho que pensar no nosso futuro e no futuro do nosso querido neto. E após falar aquilo, a megera sai, deixando Lady sozinha, que fala consigo mesma: era só o que faltava. Vi me dizer que pretende acabar com a Berta pelo bem do nosso neto. Essa aí só pensa nela mesma. E naquele momento, Sirley chega e, ao escutar a mãe de sua filha, ele pede uma explicação. A ex-governanta tenta disfarçar e diz que não era nada demais. No entanto, o motorista insiste e avisa: eu escutei muito bem você dizendo que a Isis pretende acabar com a Berta. Agora me diga, o que a Isis está pensando em fazer com a Berta? Lady, sem alternativa, explica: isso é tudo culpa tua. Se você não tivesse contado toda a verdade para Berta, nada disso estaria acontecendo. O motorista, não gostando nada daquela história, ele pergunta novamente o que a Isis estava pensando em fazer. E Lady responde: a Isis está planejando de acabar com a Dona Berta. E pelo visto, ela pretende fazer isso ainda hoje. Sirley, desesperado, ele sai e vai em direção da casa de Berta. No entanto, Isis chega primeiro. E a loira, sabendo que Berta estaria sozinha na casa, ela grita chamando pela sogra. A empresária, ao ouvir a voz da nora,
Ela vai até a sala e pergunta: eu posso saber o que você veio fazer aqui? E como você entrou na minha casa? Isis a encara e responde: eu ainda tenho a chave e vim aqui para fazer você se arrepender por tudo o que você me fez. Você vai me pagar, Berta. A ricaça, ao escutar aquilo, avisa: se você não sair da minha casa agora, eu vou chamar os seguranças. Na verdade, eu chamo a polícia para que levem você para a cadeia, que é o teu lugar. A loira, com um sorriso irônico, ela diz: acontece que antes de entrar aqui, eu cortei a linha de telefone e você não vai conseguir ligar para ninguém. E o teu celular, que a senhora tem sempre o costume de deixar no escritório, eu já o quebrei. Berta não se intimida e questiona: e qual o teu objetivo com tudo isso, Isis? O que você está pensando em fazer? Eu posso saber? E naquele momento, a loira tira uma arma da bolsa e aponta para a milionária. Berta se assusta e Isis ao ver a cara de medo da empresária. Ela pergunta: agora, você está com medo, sua velha ingrata? Você vai se arrepender de ter me expulsado daqui. Depois de tudo o que eu fiz por você, depois de todos esses anos que eu suportei você, você teve a coragem de me expulsar daqui, como se eu fosse um animal. Berta tenta acalmar a nora e fala: você não faça nenhuma besteira. Isso só vai complicar ainda mais a tua situação. É melhor você abaixar essa coisa agora. Isis se recusa e avisa: não se preocupe, que eu já pensei em tudo. Ninguém me viu entrando aqui. E para todo mundo, vai parecer que foi apenas uma velha triste que atirou em si mesma. A ricaça, ao escutar aquilo, fica horrorizada e grita: você é uma monstra! Como você tem a frieza de falar uma coisa dessa? Como se não fosse nada. Agora, mais do que nunca, eu tenho a certeza que foi você que planejou a morte do meu filho. E o Guga foi só uma peça nas tuas mãos. A loira com a empresária na sua mira. Ela confessa: quer saber de uma coisa? Fui eu mesma. Fui eu que mandei o Guga pôr um fim naquele chato do Henrique. E não me arrependo. Na verdade, a única coisa que eu me arrependo é de não ter acabado com você há muitos anos atrás. Berta, ao escutar aquilo, fica com mais raiva ainda. Isis, ao se aproximar, ela aponta a sua arma e avisa: agora chegou o teu fim, Berta. Então é melhor que você diga as tuas últimas palavras. E quando a empresária estava prestes a falar, Shirley entra e grita: abaixa isso, Isis, e não se atreva a fazer nada contra Berta. A loira manda Shirley não se meter naquele assunto e ir embora dali. No entanto, o motorista se nega e avisa: eu nunca vou abandonar Berta sozinha aqui com você. Então, se você quiser se livrar dela, você terá que primeiro atirar em mim. Isis, sem alternativa, ela não hesita, e ao apontar a sua arma para Shirley, ela avisa: pois se você faz tanta questão, eu vou acabar com você primeiro. E não se preocupe, que logo depois eu vou mandar a tua querida Berta atrás de você. Já a empresária, ao ver o seu amado sendo ameaçado,
Ela grita e pede para falar uma coisa antes. Isis, ao escutar aquilo, manda que Berta fale, mas que seja rápida. A ricaça olha para a loira e alerta. É bom que você saiba que eu sempre soube que você iria voltar aqui na minha casa. Eu sabia o que você estava armando desde o início. Eu sempre soube. A loira, confusa, pergunta como, e Berta responde. A Lady estava preocupada e me ligou contando que você estava vindo para cá, e por isso eu pedi que colocasse câmeras e microfones em toda a casa. Isis, assustada, pergunta: você está me dizendo que está tudo sendo gravado? Berta confirma e completa falando: além disso, eu pedi a um delegado amigo meu de mandar alguns homens para esperar por você. E naquele exato momento, alguns policiais entram e mandam Isis abaixar a arma. A megera, com medo, abaixa e fica revoltada ao descobrir que tinha caído na armadilha da Berta. Já os policiais a levam presa e Berta, ao se aproximar de Shirley, ela pede ao ex-marido para voltar para casa. Os dois reatam o casamento. Isis é condenada graças à confissão dela, que foi gravada, e também pelo que ela estava planejando com a Berta. Agora deixe um coração se vocês gostam do casal Berta e Shirley. Deixe um coração partido se vocês preferem que o Shirley fique com a Lady. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sino de notificações para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.